Receba agora um importante ensinamento bíblico na visão do MDG. Acompanhe, se possível, com sua Bíblia. Muito bem, meus queridos, nós estamos iniciando o nosso segundo estudo do treinamento MDG. E como a gente disse antes, o treinamento MDG é uma forma de nós resgatarmos os princípios, os valores ensinados por Jesus Cristo nos tempos passados. Tudo aquilo que Jesus ensinou no passado e também através dos discípulos, o povo que viveu naquela época aprendeu, recebeu de Cristo e dos discípulos, dos apóstolos. É o que a gente está procurando passar para vocês através desse treinamento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Nós vimos no estudo anterior que Deus, muitas vezes as pessoas têm uma visão errada de Deus. Muitas vezes as pessoas têm aquele pânico, aquele medo de Deus. Medo porque Deus vai pesar a mão. Medo porque Deus vai castigar. E na verdade, nós vivemos uma época em que Deus nos ama. Uma época em que Deus está de braços abertos para nos perdoar. Nós vimos ontem que desde Jesus para cá, nós estamos vivendo a dispensação da graça. E a gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso treinamento MDG. Porque você precisa compreender que se nós somos abençoados, não é porque nós merecemos, mas é por causa da graça de Deus. Se nós somos salvos, é por causa da graça de Deus. Se nós podemos ser batizados quando cremos, é por causa da graça de Deus e não por merecimento. Se nós podemos participar da ceia do Senhor, é também única e exclusivamente pela graça e não porque nós merecemos nos assentar à mesa para comer do pão, beber do cálice com Jesus. Então, tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, é pela misericórdia. E hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Eu queria que você então abrisse a sua apostila na página 6. E nós vamos então ao estudo 2, que tem o título Deus ama você. Meu amado, estar com Jesus é a coisa mais linda do mundo. Diariamente nós temos recebido pessoas nas nossas igrejas que sofrem, que padecem, que estão nas mãos do inimigo, que estão sendo destruídas, famílias destruídas, casamentos destruídos, pessoas que estão enfermas, muito abatidas por causa de uma doença, muitas vezes uma doença que os médicos não conseguem nem diagnosticar. Pessoas que estão lá no fundo do poço, do abismo, mamães desesperadas, porque os seus filhos estão desencaminhados. Pessoas que estão à beira do desespero e muitas delas absolutamente descontroladas emocionalmente, já tentando suicídio, pessoas que já perderam a vontade de viver. E eu vou dizer uma coisa para você. Quando essas pessoas descobrem o quanto é maravilhoso estar com Jesus, mas as coisas mudam e mudam muito. A gente começa a ver de novo nos olhos das pessoas a esperança, a expectativa de vitória. A gente começa a ver as pessoas se levantando, acreditando, reagindo contra o mal. A gente começa a ver no coração das pessoas aquela vontade de restaurar a sua casa,
a vontade de lutar para conquistar os seus objetivos, para tornar realidade os seus sonhos. Em outras palavras, quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele entra para reverter as situações mais difíceis, mais complicadas. Ele entra para trazer vida, trazer motivação. Ele abençoa, ele protege, ele guarda, ele livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E por que que isso acontece? Isso acontece porque Deus nos ama. Diga comigo, Deus me ama. Eu vou te dizer qual é o problema. O grande problema que nós enfrentamos chama-se religião. Religião é um problema, porque a religião mexe com a fé das pessoas. E muita gente, infelizmente, hoje não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Jesus, porque se decepcionou exatamente com a religião. Se decepcionou com a igreja, se decepcionou com o bispo, se decepcionou com o pastor, se decepcionou com o padre, se decepcionou com o evangelista, se decepcionou com os irmãos. Sabe, muitas pessoas se decepcionaram com as doutrinas. Muita gente se sentiu manipulada, a gente tem falado tantas vezes sobre isso. Muitas vezes as pessoas se sentiram usadas, exploradas. Sim, porque hoje a religião quer controlar a vida das pessoas. Muitos pastores, por exemplo, bispos, querem determinar o que você vai vestir, quem você vai namorar, o que você vai fazer com o seu dinheiro, o que você vai comer. Querem entrar na sua vida e querem ter controle de tudo. E chega um momento que as pessoas não querem mais ser manipuladas. Chega um momento que as pessoas começam a... Peraí, minha vida é minha vida. Até que ponto as pessoas estão dispostas a terem suas vidas invadidas, a sua privacidade invadida? Pastor não tem que invadir a privacidade de ninguém. Nós temos que pregar a palavra, orientar e fazer com que as pessoas tenham maturidade para tomarem suas próprias decisões. É isso que eu vejo, é assim que eu vejo o Evangelho. Então hoje o Brasil é campeão de pessoas desviadas, afastadas da igreja. Por quê? Você vê hoje, você vai perguntar a esses camaradas que estão na porta dos botequins, se embriagando. Muita gente que hoje está no tráfico, muita gente que hoje está nas drogas, muita gente que hoje está por aí perdida e sofrendo. Já passou pela igreja. Muita gente já tocou na banda da igreja. Muitos já participaram da escola dominical na igreja. Muita gente já fez corrente na igreja, já participou do grupo jovem. E hoje essas pessoas estão desviadas, afastadas. Por quê? Porque se decepcionaram. Porque a religião muitas vezes distorce a verdade, complica as coisas. Muitas vezes o pastor, até para manipular o seu rebanho, para manter o seu rebanho debaixo do chicote, ele pune com rigor. Ele faz com que as pessoas tenham medo de Deus. Se você me desobedecer, você vai para o inferno. Deus vai pesar a mão sobre você. Você está compreendendo? Então essas pessoas acabam se afastando da igreja. Então vamos entender o princípio básico do Evangelho. É o amor.
Deus ama você. Deus ama você. Esse é o princípio básico do Evangelho. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Jesus é muito mais do que religião. É muito mais do que bispo Henrique, é muito mais do que bispo, padre, pastor, evangelista, presbítero, diácono. Jesus é muito mais do que tudo isso. E Deus ama você. E Jesus te ama. E sabe o que eles querem? Sabe o que Deus quer? Sabe o que Jesus quer para você? Quer uma vida de vitória. Quer que você seja abençoado. Quer que você tenha liberdade para ser feliz. Deus não está preocupado com a roupa que você veste. Deus não está preocupado com o feitio do seu corte de cabelo. Deus está preocupado com o seu coração. Deus quer ver o teu coração sendo transformado. Deus quer ver você alcançando a realização dos seus sonhos. Então, quando você abre a Bíblia Sagrada, quando você pega a Bíblia Sagrada e abre a Bíblia, você vai encontrar mais de 8.000 promessas de vitória, de bênçãos para aqueles que vivem pela fé. Por quê? Porque Deus ama você. Porque Deus ama você. Se você pegar a Bíblia Sagrada, desde o princípio em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 29. Nós não vamos ler aqui agora, para nós ganharmos tempo. Mas, por favor, leia. Você vai descobrir que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. E isso já seria suficiente para nos mostrar que Deus nos ama, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Você vai perceber que o plano original de Deus, ou seja, o que Deus preparou, planejou para nós desde o princípio, é que nós tivéssemos uma vida vitoriosa e feliz. Sabe, Deus, quando criou o ser humano, o que Ele planejou para nós foi uma vida de vitória. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele ama você. Porque Ele se importa com você. Porque Ele quer cuidar de você. E é isso que as religiões precisam ensinar. É isso que as igrejas precisam ensinar. Que Deus nos ama. Que Deus quer nos abraçar, quer nos proteger. Eu quero ler com vocês o que está em Isaías capítulo 41, versículo 10. Está na própria apostila, na página 7. Isaías capítulo 41, versículo 10, é um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada e que refletem o amor de Deus por nós. Veja o que Deus diz. Eu estou lendo na versão da Bíblia King James. Pode ficar um pouco diferente da sua Bíblia, mas é a mesma coisa. Isaías capítulo 41, versículo 10, diz assim: por isso não tema, ou seja, não tenha medo, pois estou com você. Oh, graças a Deus! Como é doce ouvir essas palavras. Talvez você esteja necessitado, oprimido, se sentindo sozinho, abatido. Aí você ouve Deus dizendo: não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, graças a Deus! Isso não é amor? Meu querido, olha, esse treinamento é para falar de vitória.
É para você aprender a viver de forma vitoriosa. E eu quero deixar bem claro para você aqui, neste nosso estudo de hoje. Não importa o que aconteça, não importa qual seja o teu desafio, você é um vencedor. E sabe por que eu digo isto? Porque é isto que a palavra de Deus diz. Porque Deus ama você e não tem prazer no seu fracasso, na sua derrota, no teu sofrimento, em ver a tua família destruída, em ver a tua casa destruída. Deus não quer nada disso para você. Deus quer que você seja vencedor, que você seja feliz, que você seja alegre, que você viva os seus dias aqui na terra como um vencedor. Aliás, mais que vencedor, seria mais adequado dizer assim. Então, qual é o seu desafio? Fala com Deus, porque Ele te ama. Deus jamais vai te abandonar. Você entende? O apóstolo Paulo, ele conhecia a grandeza do amor de Deus. E ele escreveu um texto muito lindo sobre o amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu queria que você lesse na sua Bíblia agora, Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39. Diz assim. Acharam aí? Para a gente ler juntos. Romanos 8, 38 e 39. O apóstolo Paulo escreveu: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória a Deus! Diga comigo, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Entende? É realmente lamentável que muitas religiões e muitos pastores, líderes, gastem tanto tempo ensinando doutrinas pesadas, submetendo as pessoas aos maiores absurdos. Algumas igrejas passam uma imagem tão pesada de Deus, o Deus que pune, que castiga, que destrói, que derruba, que pesa a mão, que bota a pessoa numa cama sofrendo. Não é de se admirar que as pessoas tenham tanto medo de Deus. Desde os tempos mais antigos que esses religiosos impõem essas doutrinas pesadas. Quer ver só? Está na apostila, na página 7. Vamos ler Atos, capítulo 15, versículo 10. Aqui, o apóstolo Pedro, ele repreende os religiosos da época falando sobre o rigor das doutrinas. Tipo assim, ó, gente, presta atenção, isso aí é lei, isso é passado. Vocês estão sendo rigorosos demais. Vamos ler juntos. Diz assim: agora, pois, por que quereis tentar a Deus, colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados, nem nós mesmos conseguimos suportar? Não é o que acontece, meu querido. Hoje você muitas vezes vai para a igreja para receber paz e chega lá, tem que fazer voto, tem que dar envelope, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, blá, 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 blá. Sabe, você fica mais oprimido do que antes. Muitas vezes a gente tem encontrado pessoas
que dizem assim: ah, bispo, eu fui para a igreja procurar paz, cheguei lá, encontrei tanto peso nas doutrinas, tantas proibições, tive que abandonar meus amigos, tive que parar de ir às festas da família, tive que deixar de ouvir as músicas que eu queria ouvir, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo. Olha, eu me sinto oprimida. Sendo que a palavra de Deus diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então tem alguma coisa errada. Veja o que Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, versos 28 ao 30. Vê se não tem alguma coisa errada. Vê só. Ué, o que importa é o que Jesus ensinou. Olha o que Jesus disse. Vamos ler. Mateus 11, do verso 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas. Ou seja, Jesus já admite aqui que cada um tem as suas cargas pesadas. E ele disse: olha, vinde a mim os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. O que Deus promete é descanso, é alívio, é refrigério. Continuando aqui a leitura. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Descanso. Oh, meu querido, olha o que Jesus disse: o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Então, vamos começar a raciocinar, vamos começar a tirar de dentro do nosso coração todos os ensinamentos errados que nós aprendemos ao longo da vida. Eu também fui vítima disso, cresci dentro da igreja, com medo de perder a minha salvação, com medo da mão de Deus, com medo de ser castigado por Deus, com medo de Deus pesar a mão sobre a minha vida. E aí agora eu pego a Bíblia Sagrada e disse, olha, a Bíblia diz, né? Eu vos darei descanso. O Senhor Jesus disse, olha, você se vier me buscar, você vai achar descanso. O meu jugo é bom, a minha carga é leve. Então é isso aí, meu irmão. Andar com Jesus é sensacional. Coloca uma coisa na tua cabeça. Deus ama você. Deus sabe que você não é perfeito. Deus sabe que eu não sou perfeito, mas Deus nos ama do jeito que nós somos. Na lição passada a gente viu que Deus punia com rigor aqueles que erravam. Quando Jesus veio perdoando, deixou Pedro, Jesus deixou Judas comer no mesmo prato que ele na ceia. Jesus perdoou aquela mulher que foi apanhada de adultério, quando os religiosos queriam apedrejá-la. Jesus perdoou aquele ladrão na cruz, sem que ele tivesse que dar prova de nada. Ele simplesmente creu. Jesus veio trazendo o amor, Jesus veio trazendo o perdão incondicional. Por isso ele foi tão incompreendido, porque as pessoas não estavam acostumadas com o amor de Deus. Então, eu queria que hoje, através deste segundo estudo do nosso treinamento, você colocasse isso na tua cabeça, no teu coração. Deus ama você. Aconteça o que acontecer, Deus ama você. Quantas vezes você cair e se arrepender e se voltar para Deus, Ele vai estar de braços abertos para você. Isso ficou bem claro na Bíblia Sagrada com o filho pródigo, que saiu de casa, pediu a herança dele, a parte da herança, saiu, gastou com farras, fez um monte de besteira. Quando ele voltou, o pai saiu correndo ao seu encontro com
toda alegria, colocou um anel de honra no dedo dele, mandou matar o novilho cevado, fez uma festa tremenda para receber de volta o seu filho que havia partido. Isso é amor, isso é perdão. Deus ama você. Oh, que maravilha! E é assim que a gente vai encerrar o nosso treinamento hoje. Que essa mensagem fique guardada no teu coração. Deus ama você. Agora, na página 8, você vai fazer esse testezinho fácil. É só colocar C nas alternativas corretas e E nas alternativas erradas. Vai preencher direitinho, tá? E vai entregar para a gente. Vai fazer chegar às nossas mãos. Porque no final deste treinamento você receberá o seu certificado de conclusão e também aquela credencial que vai te permitir evangelizar nos hospitais, nos cemitérios, onde você for, tá bom? Deus abençoe você, fique na graça e na paz de Jesus Cristo. Você acabou de receber mais um ensinamento do MDG, Modelo de Discipulado da Galileia. Todos os ensinamentos ministrados em nosso programa estão disponíveis no site www.jmil.net.